Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, dia 29 de junho de 2026. Estamos na 30ª semana do tempo comum. E nesta noite, depois de um dia inteiro de trabalho, de preocupações, de tarefas, de encontros, de pressas, de decisões e de cansaços, nós chegamos diante de Deus para entregar tudo aquilo que vivemos. E isso já diz muito ao nosso coração, porque a segunda-feira começa pesada para muita gente, mas muitas vezes termina ainda mais pesada. O corpo chega cansado, a mente continua acelerada, a casa pede atenção, a família pede cuidado, as contas continuam, ali a semana está só começando e a gente se pergunta se vai ter força para continuar. Enquanto você termina de lavar a louça, enquanto fecha a porta, enquanto apaga as luzes, enquanto se deita depois de um dia longo, ou enquanto está ouvindo esta oração ainda no ônibus, no carro, voltando para casa, eu quero te fazer uma pergunta. Você conseguiu descansar o coração hoje? Você conseguiu seguir Jesus nas pequenas escolhas deste dia? Você teve paciência quando precisava? Você conseguiu perdoar alguma coisa ou carregou a mágoa mais uma vez? Você conseguiu confiar em Deus ou a preocupação falou mais alto dentro de você? Talvez hoje você tenha começado o dia dizendo: Senhor, eu quero te seguir. Mas ao longo do caminho veio o cansaço, veio a irritação, veio a pressa, veio a ansiedade, veio aquela resposta dura, aquele pensamento de desistência, aquela vontade de largar tudo. Talvez você tenha tentado fazer o melhor, mas terminou este dia sentindo que poderia ter sido mais paciente, mais calmo, mais firme na fé. E não é só você, a gente também vive assim. A gente acorda com vontade de fazer diferente, mas a rotina aperta. A gente quer seguir Jesus, mas tropeça nas próprias fraquezas. A gente quer confiar, mas se assusta com as notícias. A gente quer entregar, mas continua segurando o controle. A gente quer descansar, mas a mente continua trabalhando, mesmo quando o corpo já está deitado. Estamos no fim de junho, no coração do inverno, para muitos lugares do Brasil. A noite chega mais fria, a casa fica mais quieta. E às vezes é nesse silêncio que o coração começa a falar. Tem gente que durante o dia segurou tudo, mas agora quando a noite chega sente vontade de chorar. Tem gente que sorriu por fora, mas por dentro estava pedindo socorro. Tem gente que vai dormir pensando na semana inteira, antes mesmo de viver o dia de amanhã. E é justamente para você que está aí terminando esta segunda-feira com o coração cansado, que eu quero dizer nesta noite: Jesus ainda chama, Jesus ainda diz: segue-me. Mas Ele não chama você apenas para caminhar durante o dia, Ele também chama você para descansar nele durante a noite. Seguir Jesus também é entregar o peso. Seguir Jesus também é confiar quando não dá para resolver tudo. Seguir Jesus também é dormir em paz, sabendo que Deus continua cuidando. No Evangelho de hoje, segundo São Mateus, Jesus nos fala sobre o seguimento. Um homem se aproxima e diz: Mestre, eu te seguirei aonde quer que vás. E Jesus mostra que seguir o Filho do Homem exige desapego, confiança e coragem. Depois a outro Jesus diz: segue-me. Essa palavra mexe com a nossa vida. Porque seguir Jesus não é apenas começar bem amanhã, é terminar o dia voltando para Ele, é reconhecer as quedas, é pedir perdão, é entregar a semana, é descansar o coração nas mãos de Deus. Se você quer entregar esta noite ao Senhor, escreva nos comentários com fé: Senhor, eu descanso em Ti. Escreva como oração, escreva como entrega, escreva como quem diz: eu fiz o que pude hoje, Senhor. Agora eu entrego o que não posso controlar e eu vou rezar por você. Muitas pessoas que rezam conosco
também vão apresentar essa intenção diante de Deus. Talvez hoje a maior graça que você precisa não seja entender tudo, mas dormir em paz, sabendo que Jesus caminha com você. Agora, com fé, nós começamos este momento de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nesta noite de segunda-feira, depois de tudo que vivi, hoje eu me coloco diante de Ti. Eu venho como estou, com o corpo cansado, com a mente cheia, com o coração talvez inquieto, mas com o desejo sincero de descansar na Tua presença. Tu conheces este dia, Senhor. Tu sabes como eu acordei. Tu sabes o que enfrentei. Tu sabes as palavras que ouvi, as palavras que disse, os silêncios que guardei, as preocupações que carreguei, as decisões que precisei tomar. Tu sabes onde eu fui forte e onde eu fui fraco. Tu sabes onde eu confiei e onde tive medo. Eu te entrego esta segunda-feira, Senhor. Entrego o que deu certo e o que não deu. Entrego o trabalho que fiz, as tarefas que ficaram pendentes, as conversas que me cansaram, as notícias que mexeram comigo, os pensamentos que voltaram mais de uma vez. Entrego também aquilo que ninguém viu, o cansaço que disfarcei, a tristeza que escondi, a ansiedade que tentei controlar, a vontade de chorar que segurei. Senhor, eu não quero levar para o sono aquilo que preciso colocar nas Tuas mãos. Eu não quero dormir carregando culpa, medo, raiva, mágoa, preocupação e controle. Eu quero terminar este dia contigo. Quero fechar os olhos em paz. Quero entregar minha casa, minha família, meu corpo, minha mente e meu coração ao Teu cuidado. Fica comigo nesta noite. Entra na minha casa. Entra nos quartos, na sala, na cozinha, nos corredores, na porta, nas janelas, nos pensamentos de cada pessoa que mora aqui. Que a Tua presença cubra este lar como um manto. Que todo medo vá embora. Que toda perturbação se cale. Que todo peso encontre descanso em Ti. A Tua palavra hoje me lembrou que Jesus diz: segue-me. E nesta noite eu entendo, Senhor, que seguir Jesus também é parar, é reconhecer que eu não sou Deus, é admitir que eu não consigo controlar tudo, é aceitar que existe um tempo de trabalhar e também um tempo de descansar, é confiar que enquanto eu durmo, Tu continuas de pé guardando a minha vida. Quantas vezes, Senhor, eu quero seguir Jesus, mas quero seguir do meu jeito, quero caminhar contigo, mas sem perder o controle. Quero confiar, mas continuo preso ao medo do amanhã. Quero entregar, mas fico repetindo por dentro as mesmas preocupações. Quero descansar, mas fico imaginando tudo que pode dar errado. Nesta noite eu te peço, ensina-me a descansar como filho. Ensina-me a soltar aquilo que não posso resolver agora. Ensina-me a confiar que a Tua graça me sustentou hoje e também vai me sustentar amanhã. Ensina-me a seguir Jesus não apenas com palavras bonitas, mas com um coração entregue. Perdoa-me, Senhor, pelas falhas deste dia. Perdoa-me pelas palavras duras. Perdoa-me pela impaciência. Perdoa-me quando tratei mal alguém dentro de casa. Perdoa-me quando deixei a ansiedade falar mais alto que a fé. Perdoa-me quando reclamei mais do que agradeci. Perdoa-me quando fiquei preso às preocupações e esqueci de olhar para Ti. Perdoa-me também pelas promessas que fiz e não cumpri, pela oração que adiei, pelo bem que eu poderia ter feito e não fiz, pela falta de coragem de seguir Jesus em alguma escolha concreta, pela preguiça espiritual, pela dureza do coração, pela falta de confiança. Eu não quero dormir longe de Ti, Senhor. Eu não quero terminar este dia preso à culpa. Eu quero terminar este dia acolhido pela misericórdia. Lava o meu coração, cura aquilo que ficou ferido, acalma aquilo que ficou agitado. Renova em mim o desejo de recomeçar amanhã.
Senhor, eu te entrego a minha família nesta noite, porque é dentro de casa que muitas vezes o coração mais pesa. Existem famílias que começaram a semana com pressa e terminaram o dia em silêncio. Existem casas onde todos estão cansados, mas ninguém sabe como pedir carinho. Existem casais que dormem lado a lado, mas com o coração distante. Existem pais preocupados com os filhos. Existem filhos que não conversam mais como antes. Entra, Senhor, em cada família representada nesta oração. Entra onde houve discussão. Entra onde houve frieza. Entra onde alguém se sentiu sozinho. Entra onde alguém chorou escondido. Entra onde o amor está cansado. Entra onde a paciência acabou. Entra onde a fé ficou fraca. Pensa, Senhor, naquela mãe que chegou ao fim deste dia exausta. Ela trabalhou, cuidou, organizou, pensou em todo, se preocupou com tudo, e talvez ninguém tenha perguntado como ela estava. Ela talvez esteja deitada agora, mas a mente continua pensando no amanhã. Toca essa mãe, dá descanso ao corpo dela, dá paz ao coração dela. Mostra que nenhum gesto feito por amor passa despercebido diante de ti. Pensa naquele pai que está em silêncio nesta noite. Aquele pai que guarda a preocupação, que pensa no dinheiro, no trabalho, na segurança da família, nas contas, nas responsabilidades. Ele talvez não fale, mas sente. Ele talvez não chore, mas carrega peso. Abençoa esse pai, Senhor. Dá serenidade, força, sabedoria e fé. Que ele durma sabendo que não precisa sustentar tudo sozinho, porque tu és o sustento da casa. Eu te peço pelos casais, cura as palavras que feriram, cura os silêncios que afastaram, cura as mágoas que cresceram aos poucos, dá humildade para pedir perdão, dá coragem para recomeçar, dá paciência para escutar, dá amor concreto, amor vivido, amor que não fica só nas palavras. Eu te peço pelos filhos, guarda as crianças enquanto dormem, protege os adolescentes que talvez estejam acordados, presos em pensamentos, em telas, em ansiedades que os pais nem sempre conseguem entender. Guarda os jovens que estão longe de casa, guarda os filhos que se afastaram da fé, guarda aqueles que estão perdidos, confusos, feridos por dentro. Senhor, passa com tua luz pelo quarto de cada filho. Afasta todo o mal, toda influência ruim, toda tristeza profunda, toda solidão, todo o caminho que destrói a alma. Dá aos pais paciência para continuar rezando. Dá aos filhos um coração capaz de ouvir a tua voz. Que também eles escutem Jesus dizendo: segue-me. Senhor, eu te entrego os doentes nesta noite. Aqueles que não conseguem dormir por causa da dor. Aqueles que estão em hospitais esperando resultado, tratamento, cirurgia, visita, melhora. Aqueles que estão em casa, mas se sentem presos ao próprio sofrimento. Aqueles que tomaram remédio, mas ainda sentem medo. Aqueles que receberam uma notícia difícil e agora não sabem como descansar. Pensa, Senhor, naquela pessoa que está ouvindo esta oração deitada sem forças, com o corpo cansado e o coração assustado. Pensa naquele idoso que mora sozinho e sente a noite mais longa do que deveria. Pensa naquela família que se reveza para cuidar de alguém doente. Pensa nos profissionais de saúde que trabalham nesta noite enquanto tantos descansam. Toca cada corpo que sofre, alivia dores, dá serenidade a quem espera, dá sabedoria aos médicos, dá paciência aos cuidadores, dá esperança a quem está em tratamento. E se a cura ainda demora, que a tua presença sustente. Que ninguém adormeça sentindo-se abandonado. Senhor, eu te entrego também o trabalho e a vida financeira, porque mesmo à noite, quando o corpo pede descanso, a preocupação com o dinheiro continua falando. Tem gente que vai dormir pensando na conta que vence. Tem gente que vai dormir sem saber se terá trabalho amanhã.
Tem gente que trabalhou o dia inteiro e ainda sente que o esforço não foi suficiente. Tem gente que procura emprego, manda currículo, espera a resposta e o silêncio dói. Abençoa cada trabalhador, Senhor. Abençoa quem saiu cedo e voltou tarde. Abençoa quem trabalhou com o corpo cansado. Abençoa quem trabalha por conta própria, quem vende, quem faz bico, quem depende do movimento do dia. Abençoa quem está desempregado e tem vergonha de pedir ajuda. Abençoa quem precisa escolher entre pagar uma conta e comprar o necessário. Multiplica o pouco que entra nesta casa. Abre portas honestas. Dá sabedoria para administrar os recursos. Dá coragem para recomeçar. Que nenhuma família aqui representada fique sem o pão de cada dia. Que a preocupação com amanhã não roube o sono desta noite. Senhor, eu te entrego a minha mente, porque muitas vezes é na hora de dormir que os pensamentos ficam mais fortes. A casa silencia, mas a mente fala. O corpo deita, mas a preocupação levanta. Eu lembro do que fiz, do que não fiz, do que preciso fazer, do que pode acontecer, e o coração fica preso ao amanhã. Acalma minha mente, Senhor. Silencia os pensamentos de medo. Organiza o que está confuso dentro de mim. Cura a ansiedade que aperta o peito. Tira de mim a necessidade de controlar tudo. Ensina-me a descansar um dia de cada vez. Ensina-me a confiar que a tua graça basta para esta noite. Eu não sei tudo o que vai acontecer amanhã, mas sei que tu vais comigo. Eu não tenho todas as respostas, mas sei que a tua palavra é luz para os meus passos. Eu não controlo tudo, mas sei que a minha vida está nas tuas mãos. Em nome de Jesus eu declaro que esta noite pertence a Deus. A minha casa pertence a Deus. A minha família pertence a Deus. O meu sono pertence a Deus. A minha mente pertence a Deus. O meu amanhã pertence a Deus. Em nome de Jesus eu declaro que o medo não vai governar esta noite. A ansiedade não vai roubar o meu sono. A culpa não vai me prender ao passado. A tristeza não vai apagar a esperança. A preocupação com o amanhã não vai destruir a paz de hoje. A confusão não vai dominar a minha casa. Cai por terra todo pensamento de derrota. Cai por terra toda perturbação. Cai por terra toda inquietação. Cai por terra toda palavra dura que ficou ecoando no coração. Cai por terra toda corrente que tenta me prender ao medo, ao passado e ao desânimo. Receba paz para dormir. Receba descanso para o corpo. Receba serenidade para a mente. Receba consolo para o coração. Receba fé para confiar. Receba a graça de ouvir Jesus dizendo: segue-me. E de responder: Senhor, eu vou contigo até no descanso. Agora respire fundo. Coloque a mão sobre o coração se puder. Deixe a noite ficar mais leve. Você não precisa resolver tudo antes de dormir. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Você não precisa entender todos os caminhos de Deus agora. Entregue, confie, descanse. Deus viu este dia inteiro. Deus viu quando você foi forte. Deus viu quando você se sentiu fraco. Deus viu quando você tentou. Deus viu quando você caiu. Deus viu quando você quis desistir e continuou. Ele sabe o que pesa. Ele sabe o que dói. Ele sabe o que você não conseguiu dizer. E agora, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E quando nós dizemos seja feita a vossa vontade, nós estamos dizendo: Senhor, mesmo quando eu não entendo, eu confio. Mesmo quando o caminho exige coragem, eu aceito caminhar contigo.
Mesmo quando preciso soltar o controle, eu entrego, porque a tua vontade é caminho de vida. E nesta noite, com carinho de filhos, nós também saudamos Nossa Senhora, pedindo que ela cubra nossa casa com seu manto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe, passa na frente desta noite. Cuida dos filhos que estão longe, cuida das mães cansadas, cuida dos pais preocupados, cuida dos doentes, cuida dos que estão sozinhos, cuida dos lares onde falta paz. Ensina-nos a dizer sim a Deus, mesmo quando não entendemos tudo. Senhor, eu também quero te agradecer. Obrigado por este dia. Obrigado porque cheguei até aqui. Obrigado pelo ar que respirei, pelo alimento que recebi, pela casa onde posso repousar, pelas pessoas que fazem parte da minha vida, mesmo quando a convivência não é fácil. Obrigado pelo trabalho que tive, pela força que recebi, pela fé que ainda resiste no meu coração. Obrigado porque mesmo quando me sinto fraco, tu me chamas. Obrigado porque mesmo quando tenho medo, tu caminhas comigo. Obrigado porque mesmo quando eu adio, tu continuas me esperando. Obrigado porque a tua voz ainda diz ao meu coração: segue-me. Senhor Jesus, nesta noite eu me coloco aos teus pés. Eu te entrego minhas orações, meus pensamentos, minhas palavras, meu trabalho, minhas alegrias e meus sofrimentos. Eu te entrego o que aparece e o que ninguém vê, o cansaço que disfarço, a tristeza que escondo, as dúvidas que me visitam, as feridas que ainda doem, o medo do futuro e a preocupação com o amanhã. Recebe esta noite. Recebe a minha vida como ela está frágil, limitada, imperfeita, mas desejosa de te seguir. Ensina-me a descansar em ti. Ensina-me a não ficar preso às preocupações. Ensina-me a dormir como filho amado, protegido e cuidado pelo Pai. Agora é o seu momento. Coloque diante de Deus uma intenção em silêncio. Feche os olhos se puder. Respire devagar. Pense naquilo que mais pesou neste dia. Talvez seja o trabalho. Talvez seja uma situação na família. Talvez seja uma dívida. Talvez seja uma doença. Talvez seja um filho que se afastou. Talvez seja uma decisão que você precisa tomar. Talvez seja o medo da semana que ainda está começando. Coloque tudo diante de Deus agora, sem pressa, sem palavras bonitas. Não precisa saber rezar certo, basta ser sincero. Diga a Ele: Senhor, eu quero te seguir, mas me ajuda. Senhor, eu tenho medo, mas me conduz. Senhor, eu estou cansado, mas não quero desistir. Senhor, guarda a minha noite. Senhor, cuida da minha casa. Senhor, fica comigo enquanto eu descanso. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu espero em vós. Jesus, eu vos amo e vos bendigo. Jesus, guarda meu sono. Jesus, acalma minha mente. Jesus, fortalece minha fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta noite. Que desça sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre seus filhos, sobre seu casamento, sobre seus pais, sobre seus irmãos, sobre sua saúde, sobre seu trabalho, sobre sua vida financeira e sobre todos os caminhos desta semana. Que Deus guarde o seu sono, que Deus acalme a sua mente, que Deus cure o seu coração, que Deus proteja a sua casa, que Deus afaste todo mal, que Deus envie seus anjos para guardar esta noite. Que o Senhor te dê paz para descansar e coragem para continuar amanhã. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de terminar, eu quero te dizer uma coisa. Não espere ter tudo resolvido para descansar. Não espere ter uma vida sem problemas para confiar.
não espere controlar tudo para dormir em paz. Quem segue Jesus também enfrenta dias difíceis, também se cansa, também chora, também sente medo. Mas quem segue Jesus nunca dorme sozinho, porque Deus vela por aqueles que confiam nele. Escreva nos comentários: Senhor, eu descanso em Ti. Escreva com fé. E se você lembrar de alguém que está terminando esta segunda-feira cansado, preocupado, sem paz, envie esta oração. Talvez essa pessoa precise ouvir hoje que Jesus ainda chama, ainda conduz, ainda sustenta e ainda guarda o sono dos seus filhos. Permaneça na paz do Senhor. Descanse, entregue, confie, porque a segunda-feira pode terminar pesada, mas quando você repousa em Cristo, até a noite, cansada, se torna lugar de encontro com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso